Então, havendo quórum regimental, dou por aberta a reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes as seguintes atas. Ata da 5ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, realizada no dia 15 de abril, às 9h30 da manhã. Também receberam ata da 2ª reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, também realizada no dia 15 de abril, às 13h20, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontram. Não havendo manifestação contrária, dou por aprovada as atas. Senhores deputados, vamos então para a pauta. Ainda não se encontra presente o deputado Sargento Lima. Passo a palavra para o eminente deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Eu tenho um projeto a relatar da lavra do deputado Sérgio Mota, que reconhece os serviços de odontologia como essenciais para o Estado de Santa Catarina em tempos de calamidade pública. Analisando bem o projeto, senhor presidente, eu não vejo óbice na questão financeira, por isso eu dou o meu parecer pela admissibilidade e prosseguimento do feito. Deputado Márcio Machado, o projeto passou na CCJ com parecer favorável também, houve subsídio global, ou a aprovação foi na forma original? Foi na aprovação através do substitutivo global, senhor presidente. O substitutivo global tem conhecimento dos senhores demais deputados da Comissão de Finanças? Deputado Milton Alves, quer se manifestar? Eu não tenho. Se o deputado puder esclarecer o substitutivo global, agradeceria, Márcio. Por gentileza, deputado Márcio. Obrigado, presidente. O substitutivo global entra na mesma toada dos outros projetos que dizem relacionados à questão de segurança, de saúde, porque os projetos eles entraram mais ou menos na mesma toada. Daí foram solicitados substitutivos globais que colocassem dentro das regras de saúde, para que não viesse ter nenhum prejuízo para quem fosse utilizar com álcool gel, esterilizar os produtos, porque a questão do serviço de odontologia é um serviço que está mexendo direto ali com a saliva, com a boca da pessoa. Então, tem que ter um cuidado a maior em relação a outras atividades. Por isso, esse substitutivo global vem nessa linha. Ok, satisfeito, deputado Milton? Satisfeito. Senhores deputados, mais algum senhor deputado para discutir? O PL 0103.7/2020, de autoria do eminente deputado Sérgio Mota, em que é relator nesta comissão o deputado Márcio Machado. Presidente. Deputado Luciano Caminado, com a palavra. Eu só quero solicitar a vista em gabinete. Deputada Luciane, posso converter vista em mesa, Vossa Excelência, para ainda deliberar no dia de hoje? É importante. Eu gostaria de consultar quem atua na área, por isso eu peço em gabinete. Concedido vista em gabinete, deputada Luciane Carminati. Senhor presidente, pela ordem, deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Só para confirmar minha presença aí, senhor. Feito, registro a presença. Então, vamos ao deputado Sargento Lima para o relatório e voto ao PL 0098.5/2020. Senhor presidente, eu vou estar passando o meu relatório ali para um outro aparelho aqui e gostaria que o senhor pudesse passar a vez ao próximo deputado aí, eu já faço a leitura do mesmo. Só um minuto. Ok. O deputado José Milton já está presente? O deputado José Milton Schaefer já está presente? Se apresentado, presidente. Não. Agora ele vi na tela.
Deputado Zé Milton, direto da Grande Sombrio, para a Comissão de Finanças e Tributação. Seja bem-vindo. Para o seu conhecimento, Criciúma pertence à Grande Sombrio, tá? O senhor e os demais membros aí faz parte da macro-região de Sombrio. A macro-região Sombrio vai até a divisa do Rio Mambituba, é isso não? Pega do Mambituba até o município de Criciúma. Deputado Zé Milton, Vossa Excelência tem o PL 0063.5/2020 para relatar. Tem. De autoria do deputado Márcio Machado. Certo. Quer que eu relate agora, presidente? Sim, por favor. E tenho também o 102. Deputado José Milton, se me permite, tratar do 102, o deputado Milton Obos me ligou pela manhã e queria conversar com Vossa Excelência, porque ele tem um voto visto a respeito sobre o 0102. O senhor conversou com o deputado Milton Obos? Nós conversamos rapidamente, cerca de 10 minutos atrás, tá? E foi feita toda uma construção dentro do governo, e aí eu pedi para que ele conversasse com as lideranças lá do Badesc e da Secretaria da Fazenda, porque durante a semana foi trabalhado para deixar como está, porque eles precisam aprovar esse projeto. Eu mesmo, aqui no sul do estado, tenho recebido muitas demandas do setor empresarial aguardando isso. E aí, se o governo se comprometer depois a corrigir esse mesmo projeto ou acrescentar aquela proposta que o deputado Milton está propondo, ou talvez fazer um novo, talvez a gente votasse do jeito que está para não dar mais mão de obra, né? Aprovando isso, eles começam a operar. Porque tem projeto no Badesc que já faz 20 dias que está ali. Então, é uma preocupação. Então, ele ficou de conversar lá. A princípio, nós vamos manter o texto como veio lá do governo. Mas, durante a reunião, a gente pode, até o final da reunião, deixar ele para relatar por último, para fazer mais algumas avaliações. Sem que haja uma concordância lá do Badesc e da Secretaria da Fazenda, onde a gente trabalhou segunda-feira para preparar esse voto, acho difícil de alterar agora nos últimos 10 minutos, mas eu entendi a preocupação do deputado Milton, tem méritos, só porque alterar nesse momento agora, eu fico preocupado que a gente vai... Hoje é o último dia do plenário também para votar, né? E tem muitos empresários e associações, inclusive aqui de Sombrio mesmo, né, ligando pela aprovação desse projeto para poder começar a sinalizar para os pequenos empresários. Nós vamos aguardar, eu acho, deputado Marco, mais um pouco. O que o senhor acha? Ok. Combinado. Vamos lá. Então, Vossa Excelência, para o relatório de voto ao PL 0063.5/2020, da autoria do deputado Márcio Machado. Bom, o projeto de lei 0063.5, na sua emenda, diz o seguinte: fica vedada a cobrança de água e energia elétrica dos hospitais públicos do Estado e hospitais filantrópicos no Estado de Santa Catarina, enquanto durar a crise do Covid-2019. O autor é o eminente deputado Márcio Machado, né, que tem uma grande preocupação, né? Nós temos criando projetos aí, tirando inclusive juros para empresas, para tudo, mas tem que se preocupar com aqueles que estão lá na ponta da lança nessa crise, que são os nossos hospitais. E muitos deles, em função da crise, tiveram a sua receita reduzida em 40%, 50%, 60%, porque não podem praticar outros tipos de cirurgias e coisas, e ficar aguardando os pacientes do Covid, e, ao mesmo tempo, perderam aquela receita. Por isso, o projeto tem bastante mérito, né? É um projeto que tem um apelo aí da Associação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, e a matéria já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a qual ficou aprovada por unanimidade, com uma emenda substitutiva global, com o intuito aí de vedar também a cobrança de água e energia elétrica das clínicas, né, de hemodiálise, em contrato com o sistema SUS de Santa Catarina. E, posteriormente, foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e tal. Então, ao analisar, pelo âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, nós não encontramos aqui nenhuma restrição pela tramitação desse projeto quanto à sua conveniência, né, em estrito cumprimento aí ao artigo 73. Inicialmente, é importante reiterar
que o projeto, na forma da emenda substitutiva global apresentada na CCJ pelo próprio autor do projeto de lei, pretende vedar aí a cobrança Aqui aparece a deputada Luciana, aqui aparece o Fernando, aparece o Bruno, públicos e filantrópicos, bem como também das clínicas de hemodiálise que possuem contrato com o Sistema Único de Saúde do Estado de Santa Catarina. A matéria envolve, portanto, a isenção de pagamento relativos ao consumo de água e energia elétrica de entidades que são prestadoras de serviços públicos na área da saúde e que estão envolvidas aí, né, no combate, né, ao Covid-19. Ainda mais, né, considerando-se que eventual frustração de pequena parcela na arrecadação pública encontra parcial contemporização no artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que prevê a dispensa de exigência de cumprimento das metas fiscais na ocorrência de calamidade pública. Então, ao analisarmos aqui toda a questão da matéria, entendo-se tratar-se de medida conveniente de interesse público, portanto, visa reduzir os gastos de hospitais públicos e filantrópicos, bem como de clínicas de hemodiálise que possuem contratos com o sistema público decorrente da crise causada pelo novo coronavírus. Ante ao exposto, fundamentado também no regimento, no artigo 73 e 144, meu voto é pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 063.5 de 2020, na forma da emenda substitutiva global, por entendê-la compatível com as normas orçamentárias e no mérito pela sua aprovação, uma vez que hospitais filantrópicos são o único instrumento que o poder público estadual tem de capilaridade para acessar os moradores dos mais longínquos municípios catarinenses, no número de 172 hospitais, são um braço fundamental nesse momento na proteção da sociedade catarinense. Por isso, nosso voto é pela aprovação, uma vez que o projeto atende o interesse público, presidente. Senhores deputados, o deputado José Milton Chefe emite seu parecer e voto ao projeto de lei 0063.5/2020, da autoria do eminente deputado Márcio Machado, que é pela aprovação da matéria. Eu abro a discussão. Senhores deputados que querem discutir, deputado Milton Alves. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o deputado Márcio, também o voto do deputado Zé Milton, e com certeza tem a nossa aprovação. Agora, eu queria fazer uma indagação que eu acho que é pertinente, deputado Zé Milton. O governo, a gente aprova um PL e o governo vai alegar lá que não tem fonte orçamentária, não tem isso, não tem aquilo, e a nossa lei fica inexequível, porque nós não estamos apontando onde vai sair o dinheiro. Não seria mais interessante, e também a deputado Márcio, as companhias são empresas de economia mista, né? Principalmente a Celesc e Casan, então ela não tem efeito de lei direta, que talvez o Estado pudesse distribuir para os hospitais filantrópicos valores correspondentes ao custo da água e da luz nesse período, daquele orçamento que ele recebeu para aplicar do governo federal, por exemplo, tem dinheiro, ou desse que nós repassamos dos poderes, deixar uma coisa mais explícita para eles não ter lá argumento, e daí talvez a nossa lei não pudesse ser aplicada por uma questão de vício de iniciativa, alguma alegação nesse sentido. Vocês analisaram isso? É uma coisa que eu coloco aqui, já tenho o meu voto favorável, tá? É meritório, nós devemos ajudar os hospitais, é lá que o problema existe, mas talvez, será que não deveríamos construir ela diferente para não ter uma possibilidade do governo não executar essa lei? Questionamentos. Senhores deputados, quem quer mais discutir? Presidente, o deputado Marcos está aí? Deputado José Milton Chefe, por gentileza. Vocês com a palavra. Bom, eu não sei se o deputado Márcio está na... Está aqui, está ao vivo, sim. Presidente, deputada Luciane também se inscrevendo. Ok, já me passa a palavra, deputado.
eu entendo de que essas questões devam ter sido analisadas na CCJ, né, na questão nessa questão aí, e que o decreto de calamidade pública ele prevê, né, a capacidade de o governo remanejar recursos. Ele pode subsidiar as empresas com recursos ou talvez esse outro caminho, através dos hospitais. Mas aí nós iríamos entrar, deputado Milton, numa burocracia sem tamanho, porque, infelizmente, a Secretaria da Saúde ela se armou de um aparato burocrático que, mesmo nessa crise, né, os hospitais, tendo recursos para receber, não conseguem receber, porque é uma burocracia muito grande. Por isso que eu acho que o espírito da lei do deputado do Márcio, né, ela tenta desburocratizar e tornar mais fácil para os hospitais. Mas a sua preocupação é pertinente. Deputado Márcio Machado, quer se manifestar? Vossa Excelência, que é o autor da matéria. Senhor presidente, eu entendo a preocupação do deputado Milton Ovos. Como nós estamos no estado de um decreto de calamidade pública, eu acredito que todos devem fazer a sua parte. Então, a partir desse momento que a Celesc, a Casan geram lucros, elas podem reduzir os lucros para que a gente possa também enfrentar esse combate ao vírus, contribuindo especificamente aos hospitais filantrópicos, hospitais públicos e as clínicas de hemodiálise. Então, a partir dessa visão, eu acredito que o projeto ele deva tramitar. Eu entendo a preocupação do deputado Milton Ovos, da onde vai vir esse recurso, mas nesse momento de instabilidade, eu acredito que pela questão da redução de lucro dessas empresas, a gente consegue subsidiar os hospitais no quesito de água e luz até o final do ano, que está especificado 31 de dezembro, enquanto durar o decreto de calamidade. Obrigado. Deputada Luciane Carminato, com a palavra. Presidente, deputados, o projeto é extremamente nobre, né? Eu penso que os hospitais são os mais afetados, então eu quero elogiar a iniciativa do deputado Márcio Machado, mas como nós estamos numa comissão de finanças e tributação, eu tenho apenas duas questões que eu gostaria de levantar. Primeiro, é o impacto financeiro disso, e segundo, Temos problema. Deputada Luciane Carminato. É que esse não seja... Oi? Oi? Deputada Luciane Carminato, Vossa Excelência continua com a palavra. Oi? Eu peço então, a assessoria... eu quero me manifestar. Sim. Deputada Luciane Carminato, nós temos problema na internet. Não estão ouvindo? Agora sim, agora estamos ouvindo. Agora alto e claro, deputada Luciane. Agora está legal. Pode falar, deputada Luciane Carminato. Tá bom, então. Obrigada. Qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor. Primeiro que eu não tenho a dimensão do impacto financeiro e nós estamos numa comissão de finanças e tributação. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é que não houve uma manifestação da Celesc. Então, eu imagino que o impacto não seja tão grande. Eu apenas levanto esse questionamento, muito embora eu sou favorável ao projeto, porque eu entendo que o decreto de calamidade pública ele permite que o governo também, assim como faz dispensa de licitação, ele reorganize as suas finanças. Então, dentro dessa perspectiva do decreto de calamidade pública, penso que justificaria uma perda de receita. Mas me chama a atenção que não houve, por parte da Celesc, nenhuma manifestação, né, contrária, então eu acredito que o impacto não seja tão alto assim. Mas reforço que seria muito importante na nossa comissão nós termos bem presente qual é o impacto financeiro que daria, então,
esse não pagamento até 31 de dezembro. Obrigada, presidente. Após a ouvida da deputada Luciana Carminati, mais algum senhor deputado deseja fazer a discussão da matéria? Eu, presidente. Deputado Bruno Souza, por gentileza. Bom dia a todos os membros. Eu também quero fazer coro ao que manifestou a deputada Luciana Carminati, porque nós temos que parar só de fazer votos pelo mérito da matéria. Eu ouvi a discussão até agora, eu ouvi o voto do relator, mas ali há só um voto de mérito. Há só um voto de mérito, é quase como uma reafirmação de um voto, de um trabalho da CCJ, que, diga-se de passagem, muito me estranha que eles não tenham apenas aberto a Constituição e olhado o artigo 22, no seu inciso 4º, onde fala que compete privativamente à União legislar sobre água e energia. Então, muito me estranha que a CCJ não tenha só aberto ali a Constituição e olhado isso. Mas, enfim, eu não vou fazer a mesma coisa que a Comissão de Constituição e Justiça fez, e aqui é uma comissão de finanças e tributação. Se a gente julgar pelo mérito, só pelo mérito, a gente pode tirar esse nome da comissão agora, porque enquanto se chamar uma comissão de finanças e tributação, eu vou exigir que os projetos que venham aqui, que sejam aprovados, tenham análise de impacto financeiro, possam dizer de onde sai a receita. Senão, a gente é só mais uma comissão de mérito, a gente está aqui só para julgar se um projeto é bom ou não é bom. E essa não é a função da comissão. Então, por isso, eu vou pedir vistas, porque não posso deixar um projeto desse tramitar sem fazer isso. E também concordo que há que ter uma manifestação da Celesc aqui. Porque, afinal de contas, a Celesc nem foi consultada, ela não se manifestou porque ela não foi consultada. Esse projeto foi criado agora. E enquanto for, como eu falei, uma comissão de finanças e tributação, nós temos que nos perguntar qual é a origem orçamentária disso e quanto vai custar, porque até agora não ouvi nada sobre o quanto custa isso. Esse dinheiro ele vai se desfazer no ar, ele vai para lugar nenhum, ele vai para algum lugar que a gente não, ele vai sair da onde? Eu quero entender isso, porque ninguém fala sobre isso. E eu acho que essa é a comissão que a gente tem que falar sobre isso. Então, por isso eu peço vistas, porque quero fazer esse encaminhamento à Celesc e também quero entender de onde é que vai sair esse recurso. Deputado Bruno Souza. Deputado Bruno, por gentileza, está me escutando? Estou sim, presidente. Deputado Bruno, é um projeto importante. Eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência de convertermos o voto visto em gabinete em voto visto em mesa, para que, se possível, nós votarmos na reunião de hoje. É possível, Vossa Excelência, aceitar essa solicitação? Se não houver análise de impacto financeiro, eu não consigo aceitar, presidente. Eu preciso entender o quanto custa. É irresponsabilidade nossa fazer isso. A gente tem que honrar o nome dessa comissão. Deputado Márcio Machado. Deputado Sargento Lima, senhor. Deputado Márcio Machado. Presidente, nesse momento de calamidade, de decreto, que a gente tem dispensa de licitação. Então, a lei de responsabilidade fiscal ela não está sendo cumprida nesse momento. Os hospitais estão necessitando, a urgência é agora, eles não têm condições de pagar água e luz, sendo que o deputado José Milton colocou a capilaridade. São de hospitais filantrópicos, são 122. Eles querem contribuir, estão fazendo, foi suspenso 50% dos leitos por decreto, e eles estão, como é que eu vou fazer minhas cirurgias? Como é que eu vou conseguir fazer minha manutenção? Eu entendo a preocupação do deputado Bruno, mas nesse momento atípico, eu acredito que a gente deva passar esse projeto para que a gente possa votar em plenário e o impacto financeiro vai reduzir do lucro dessas empresas, que todos têm que fazer a sua parte. Todo mundo está perdendo, todo empresário está perdendo. Então, eu acredito nesse posicionamento diante da urgência, senhor presidente. Se fosse um outro caso, com certeza, eu entenderia no pedido de vistas em gabinete para fazer diligências, que vai demorar 45 dias, toda essa questão burocrática, porque daí vai mandar para a Casan, vai mandar para as municipalizadas, vai mandar para a Celesc, e cada um vai demorar, e a gente vai perder o projeto, que é o cunho do espírito da lei. O espírito da lei é imediato, neste momento. Obrigado. Deputado Sargento Lima, com a palavra, depois deputado Milton Lopes.
Senhora deputada, senhor presidente, meus pares deputados, bom dia a todos, tá? Eu vou aguardar, sim, né, o posicionamento ali do pedido de vistas do deputado Bruno, mas também considero o fato de que vários hospitais filantrópicos aí que destinaram, né, agora, canalizaram todos os seus esforços ao combate do Covid-19 e muitos deles não estão nem mesmo atendendo às demais demandas dos hospitais, né? Foi feito cancelamento de cirurgias, enfim, os outros atendimentos estão afunilados e é sabido que grande parte desses hospitais também não estão atingindo ali uma meta considerável de atendimento ao próprio Covid-19, que graças a Deus, né, não está refletindo tudo aquilo que estava se esperando para essa curva e para o aumento crescente do Covid-19. Então, eu já tinha meu voto bem marcado já e já decidido em relação a isso e gostaria ali de agora, né, já com o pedido de vista do deputado Bruno Souza, não vou expressar, aliás, eu expresso, né, seria negativamente, tendo em vista que essa é a comissão onde nós temos que discutir isso de forma específica esse assunto, né? Então eu vou aguardar ali e os próprios hospitais mesmo, né, demonstrar se houve ou não houve uma demanda do crescimento, aumento do consumo de água e energia elétrica também, tendo em vista que eles afunilaram todos os esforços deles para o combate ao Covid-19, suspenderam demais ações dentro dos hospitais, não está, como eu disse, graças a Deus, né? E para a tristeza de alguns aí, não está atingindo aqueles números necessários que para poder se manter, inclusive até mesmo no estado de calamidade. Então, eu vou aguardar o parecer ali do deputado Bruno Souza e já coaduno ali com a ideia do mesmo ali de que essa comissão ela tem que sim verificar e fiscalizar e ouvir quem está deixando de arrecadar e quem está pagando. Seria isso, senhor presidente. Deputado Milton Alves, com a palavra. Senhor presidente, eu fiz esse levantamento justamente na direção do que a deputada Luciane e o deputado Bruno falaram, né? A nossa comissão é de finanças, o mérito tem toda a nossa aprovação, mas talvez o Estado não aplique a lei porque ela não diz de onde sai o dinheiro, quanto é, e ela fica inexequível. Eu acho que nós temos que ajudar os hospitais, deputado Márcio. Eu votaria o projeto assim mesmo, deputado Bruno, talvez até para a gente criar um fato, porque o governo tem fonte de receita extra para poder bancar isso e ele repassar para as companhias de água e luz e fazer, então, para todos esses hospitais filantrópicos que estão lá com produção comida e etc., em função da reserva para o Covid-19, e os hospitais seriam orientados para realmente não pagar, né, só entrar em contato com as gerências regionais da Casan e a Celesc em cada região, para a gente forçar uma ação do governo de ajuda nesse sentido, porque eles têm de onde tirar, tem fonte alternativa para tirar, que são o dinheiro dos poderes e o dinheiro que veio do governo federal, que é para ser usado para combate ao Covid-19. E os hospitais estão fazendo isso, eles estão deixando de faturar a produção deles para deixar espaço para o Covid-19, porque o governo determinou isso, né? Então, na prática, a gente, se o deputado Bruno não concordar em votar nesse sentido, porque nós vamos precisar fazer articulação igual. Acho que nós, da Comissão de Finanças, temos que cobrar do governo, né, uma ação nesse sentido de ajuda aos hospitais. Se tem vício de iniciativa esse projeto do deputado Márcio, então eles que façam outra coisa e, por enquanto, os hospitais não paguem a conta de luz e água, porque esses órgãos não podem cortar. E daí a gente fazer uma forma de cobrança. Então, deputado Bruno, talvez nesse sentido, né, por isso que eu levantei essa questão, se não seria de forma diferente a gente fazer o projeto de lei para atingir o mesmo objetivo, para que o governo pudesse executar, né? Mas talvez a gente poderia provocar nesse projeto de lei do deputado Márcio e a gente fazer com que o governo ache uma forma de cumprir, se necessário for, ele mande um outro projeto para cá, corrigindo esse, mas a gente já criaria o fato porque ele é positivo e necessário. Isso eu concordo também com o deputado Márcio e também com o relator Zé Milton.
Então, fica aí, deputado Bruno, de repente, um apelo para que a gente faça nessa direção, sem deixar de cumprir aqui a nossa missão. A gente sabe que nós temos que ter, né, o impacto financeiro, nós temos que saber de qual rúbrica vai sair orçamentária, isso é inerente, nós temos que para isso nos projetos, né? Mas fica aí essa sugestão de nós encaminharmos, talvez assim, e nós fazemos a gestão junto ao governo, ao secretário de Estado e a Casan e a Celesc, e os hospitais ficariam tranquilos porque eles não podem cortar a energia e nem a água do fornecimento, né? Isso já está acontecendo com empresas também que não conseguiram pagar e eles estão fazendo financiamento. Mas, nesse caso, nós temos que achar uma forma de ajudar os hospitais, porque o governo não está repassando nada para os hospitais. Pela ordem, presidente, permite? Deputado Márcio Machado, por gentileza, Vossa Excelência ainda com a palavra. Depois quero fazer uso da palavra. É só para dar uma clareada no entendimento do deputado Sargento Lima, que não aumentou o consumo de água e luz. O que aconteceu foi a redução drástica da receita dos hospitais. Então, os hospitais, nesse momento, precisam urgentemente de recursos. Tem pessoas prejudicadas nas filas esperando. O governo, através de um ato sem escutar a Federação dos Hospitais Filantrópicos, representada pelo Adriano Ribeiro, ele bloqueou 50% dos leitos. 50%. Então, isso é um absurdo. Então, é uma forma, assim, de trazer um fato político. Eu entendo, né, da preocupação do deputado Bruno, mas também compreendo que nós precisamos criar esse fato, que o governo se posicione. Porque o que está acontecendo? O governo recebeu milhões e milhões e quer abrir um hospital de campanha. E por que não pode contribuir? Então, com o pagamento da água e da luz desses hospitais e das clínicas de hemodiálise, de pessoas que estão precisando. Então, seria essa linha, presidente. Obrigado aí pela parte. Presidente. Deputado José Milton Schaefer, por gentileza. Acho que todos os argumentos e preocupações são válidas, tanto do deputado Bruno Souza e do deputado Milton, como todos os argumentos colocados pelo Márcio Machado. Agora, é muito difícil, porque hoje os hospitais, para poder dar suporte para a Covid, têm leitos bloqueados, não estão ocupando esses leitos. E o governo do Estado, a burocracia é muito grande. Olha só, para acessar recursos hoje, eles estão pedindo que cada hospital desse reapresente cópia de alvará sanitário, cópia de alvará do Corpo de Bombeiro, cópia disso, cópia daquilo, aprovar o plano no Conselho Municipal de Saúde, depois aprovar no Conselho Regional de Saúde, para que aqueles recursos cheguem lá. Quando chegar, o hospital já está fechado. Então, isso aqui é para acessar recursos da política hospitalar catarinense, uma série de burocracias que estão tirando, além da preocupação com a pandemia, os hospitais têm que se preocupar com uma série de questões. E eu até aproveito aqui para fazer esse desabafo. Não tem como enfrentar a pandemia, porque a burocracia imposta pela Secretaria da Saúde está impedindo esses hospitais de fazer um trabalho melhor ainda. Tem sido os grandes parceiros do governo. Eu acho que o governo pode criar, através de uma regulamentação dessa lei proposta pelo Marcos, a forma como ele vai fazer. Ele pode compensar as empresas através de impostos, ele pode compensar, repassar esse recurso do orçamento estadual para a Celesc, para a Casan ou para outra empresa que tiver, mas isso são só durante 2, 3 meses, enquanto durar a Covid. Não vai ser um impacto financeiro relevante. Eu acho que tanto a Celesc quanto a Casan, quanto as demais concessionárias de água e energia do Estado, também tem que dar uma contribuição nesse momento, tendo em vista que todos os catarinenses estão tendo isso. Então, era isso. Eu acho que o projeto tem uma certa urgência. Se der para a gente votar ele hoje, seria muito bom. Tá. Quero fazer os meus comentários. Mas solicito que o deputado Bruno Souza, nosso colega e competente deputado, atente para o que eu vou falar. Está em vigor o decreto de calamidade pública. Esse decreto autoriza o governo do Estado a ficar desobrigado de cumprir
cumprir com a lei de responsabilidade fiscal. Então, não vejo qualquer problema. Segundo lugar, aos recursos do Fundo Estadual de Saúde, recursos que estão sendo carreados pela Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, recursos da União e também recursos da dívida do Estado para com a União Federal, que não está sendo paga mensalmente. Eu quero crer que o Fundo Estadual de Saúde já tenha recebido recursos da ordem de quase 200 milhões de reais. Então, não tenho dúvida nenhuma de que o projeto de lei do eminente deputado Márcio Machado é pertinente e merece, sim, o nosso apoio. E vou mais adiante. Eu acabo de receber no meu WhatsApp cópia de uma série de portarias baixada pelo Ministério da Saúde. Vou ler 2 ou 3, a emenda de 2 ou 3. O resumo. A portaria 414, de 18 de março de 2020, autoriza a habilitação de leitos de unidade de terapia intensiva, adulto e pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes do Covid-19. Ou seja, os hospitais vão ser obrigados a habilitar e, se não for ocupado, tem que estar lá. Eles têm um custo de manutenção. A portaria 568, de 26 de março de 2020, possibilita a habilitação temporária de leitos de unidade de terapia intensiva. Então, veja bem, o custo será de até 90 dias a uma diária de R$800. Vamos lá. Um leito de UTI normal ocupado hoje gira em torno de R$1.600 a R$1.800. O Ministério da Saúde vai cobrir somente R$800 por cada leito de UTI desse implantado. Então, os leitos de UTI serão pagos pelo Ministério da Saúde a um custo de R$800. Dali para cima, ou é o Estado, o Fundo Estadual de Saúde, ou é o próprio hospital. Portaria 561, de 26 de março, possibilita a utilização de leitos de hospitais de pequeno porte para cuidados prolongados em atendimento dos pacientes crônicos. Vão receber um valor de 186 mil, que é um custo muito pequeno, para quem tem até 31 leitos e 294 mil para quem tem aqueles com 49 leitos. Ainda tem as portarias 430, de 20 de março, também a portaria 480, de 25 de março também. Então, os hospitais filantrópicos estão recebendo encargos e poucos recursos. Não tenho dúvida de que esse projeto do eminente deputado Márcio Machado é pertinente e merece aprovação nesta comissão. Por isso, deputado Bruno, faço um apelo a Vossa Excelência que não requeira vista em gabinete, né, e que possamos votar para que o senhor presidente possa levar em plenário no dia de hoje. É o apelo que faço a Vossa Excelência. Deputado Bruno. Presidente, a gente está discutindo se nós temos todos esses problemas apontados pelo presidente, então a gente está discutindo o remédio errado. Nós teríamos que discutir esses problemas, então, e não criar, como foi dito aqui, um fato político para um outro problema, porque nós estamos buscando soluções que não são para o problema dos leitos, por exemplo. A gente está achando alguma coisa que é paliativa e não vai mudar a situação dos repasses. Então, a gente deveria estar discutindo isso. Eu não consigo entender essa lógica de que nós aqui nessa tributação, aqui já foi admitido que o projeto ele tem visto, já foi admitido que ele não indica fonte orçamentária, não indica nada disso. A gente mesmo, todos sabem disso aqui, e a gente vai votar para criar um fato político. Eu não consigo entender muito bem isso e por que a gente não pode esperar e construir melhor isso daqui a o próprio deputado Márcio apresentar um substitutivo para fazer um projeto que atenda os requerimentos. Até mesmo porque, não fazendo isso, me desculpa, a gente não vai criar fato. A gente vai entregar de presente para o governo o seu veto ou a judicialização dele, dizendo que é inconstitucional, e a gente vai entregar todos os argumentos para ele. Agora, se a gente quer mesmo ajudar os hospitais, e aqui eu não estou atendendo a pertinência do projeto, não é o que essa comissão aqui não é uma comissão que deve se atender
deve focar em finanças e tributação. Se a gente quer mesmo ajudar os hospitais, então, por que não construir um projeto que não tem esses vícios? Por que o deputado Márcio não faz um substitutivo para suprimir esses vícios e aí não dá para o governo de presente a justificativa para ele vetar isso? Porque a gente aprovando hoje, a única coisa que a gente vai fazer é criar uma expectativa nos hospitais que não vai ser atendida. E aí a gente pode dizer que criamos o fato, pelo menos, mas aí não é muito uma linha que eu acho meritório, porque eu gosto de resultado. E ele poderia fazer isso, por exemplo, apresentar um substitutivo para atender esses critérios, na minha opinião. Até mesmo porque o STJ tem entendido que não se pode fazer cortes de luz e água, então não vai ter corte nenhum, não vai ser uma semana que vai mudar isso, não vai ter corte nenhum nesse projeto, na água e na luz dos hospitais, nada, não vai ser cortado. Então, o deputado poderia tentar sanar esses vícios, até mesmo, presidente, porque é um precedente ruim que a gente fica abrindo aqui, presidente. Vai sempre depender da nossa análise subjetiva do que deve ou não passar para criar fato. Aí eu não consigo concordar com isso, porque o que é importante para mim pode não ser importante para o senhor. E aí vai sempre depender de quem tem mais força e não do que é técnico e o que não é técnico. Por isso eu gostaria de fazer, então, eu quero reverter esse apelo. Eu quero reverter e dizer para os senhores que, se for para ajudar mesmo, então construa um projeto, faça um substitutivo para atender esses critérios e não entregue de bandeja para o governo os motivos para ele vetar e para ele pedir a inconstitucionalidade do projeto. Eu quero reverter esse apelo. Senhores deputados, o deputado Bruno Souza mantém o pedido de vista em gabinete, e é regimental, vou conceder a sua excelência. Então, fica concedido vista em gabinete ao deputado Bruno Souza do projeto de lei 0063.5/2020, da autoria do deputado Márcio Machado. Deputado Sargento Lima, vossa excelência com a palavra. Só um minuto. Tá. Parecer ao projeto de lei número 0098.5/2020, que dispõe sobre a transparência dos contratos emergenciais firmados pela administração pública estadual em razão da vigência do estado de calamidade pública em decorrência do Covid, coronavírus, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Vou direto ao voto, senhor presidente. Preliminarmente, repriso que a proposição legislativa, em suma, objetiva a publicação de todos os contratos emergenciais de serviços e de compras firmados pelo Executivo Estadual com o propósito de combater o Covid-19. Na sequência, sem adentrar no mérito da constitucionalidade da matéria, que já restou exaurida pela relatoria do deputado Ivan Nates na Comissão de Constituição e Justiça, ressalto que, ao analisar o presente projeto, não observo qualquer situação que venha implicar impacto financeiro para o Estado de Santa Catarina. Pelo contrário, entendo que esse projeto venha ajudar o Estado para que os gastos acabem não sendo exagerados ou infundados. Diante do exposto no que concerne aos pressupostos da ordem orçamentária e financeira de observância obrigatória por parte desta comissão, o meu parecer é pela aprovação do projeto de lei, senhor presidente. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Sargento Lima ao projeto de lei de número 0098.5/2020, de autoria do eminente deputado Fabiano da Luz. Abro a discussão. Em discussão. Senhor deputado, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Como não há manifestação contrária, dou por aprovado por unanimidade o presente projeto de lei. Senhores deputados, o deputado Milton Obos, ainda pela manhã, havia solicitado a inclusão extra pauta da MP 227 para relatar hoje, em razão da importância da medida, dessa medida provisória. Senhores deputados, consulto, senhores deputados, se concordam com a inclusão da MP extra pauta no dia de hoje.
Havendo a concordância, passa a palavra ao deputado Milton Alves para relatar. Presidente Marcos, só um minuto, eu concordo. Deputado José Milton Schaeffer, pela ordem. Eu concordo com a relatoria da MP 227 e só deixar claro, no final da reunião nós vamos deliberar também o projeto 102.6, é isso? Sim. Ok. Estou deixando, por último, o 102, atendendo a um pedido de Vossa Excelência. Perfeito. Deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores deputados, a MP 227.9/2020, ela não teria tanta urgência, mas eu acredito que nós não devemos ficar com isso aqui parado. Essa MP estabelece medidas no âmbito da administração pública estadual, direta, autárquica e fundamental do Poder Executivo para enfrentamento à calamidade do coronavírus. A Assembleia Legislativa idênticas a essas que estão sendo propostas, a própria lei trabalhista tomou medidas idênticas para o setor privado também, e o que o governo está fazendo é adequando essa mesma condição àquilo que nós já fizemos aqui na Assembleia. Por isso que eu fiz o voto e peço a anuência dos senhores e senhoras deputados, para que a gente aprove o texto conforme ele veio do Executivo, já aprovado na CCJ, e a gente tira isso aqui da nossa pauta. Então, nesse sentido, o nosso voto é pela admissibilidade da tramitação 227/2020, de acordo com o que recebemos da CCJ, senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados, o deputado Milton Alves vota pela admissibilidade da MP 227. Eu abro a discussão. O parecer e voto do deputado Milton Alves. Presidente. Deputada Luciane Carminato, com a palavra. Não, eu solicito vista em gabinete. Vista em gabinete, deputada Luciane Carminato. Não vou fazer o apelo a Vossa Excelência para a conversão em vista mesmo, porque a MP virou lei, então já está em vigor. Então não há necessidade extrema de se votarmos hoje, mas fica concedido vista em gabinete a Vossa Excelência. Deputado José Milton Schaeffer, PL 0102.6/2020, em que autor o Governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio parcial à taxa de juros remuneratórios de operações de crédito a micro e pequenos empreendedores com sede no Estado para enfrentamento dos prejuízos econômicos advindos da emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus Covid-19. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, quero aqui relatar, então, o projeto de lei já enunciado por Vossa Excelência, de número 102.6 de 2020, cujo autor é o Governo do Estado, e já está tramitando há alguns dias na nossa casa. O objetivo dele já foi aqui enunciado, né, que autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio parcial da taxa de juros remuneratórios de operações de crédito a micro e pequenos empreendedores, com sede no estado de Santa Catarina, para enfrentamento dos prejuízos econômicos advindos da emergência da saúde pública provocada pelo coronavírus. A proposta, na verdade, é de apenas subsidiar parcialmente a taxa de juros, né, dessas operações destinadas para micros e pequenos empresários, sediados em Santa Catarina, através das agências de fomento do BADESC e também pelo BRDE. A medida ela restringe-se apenas a juros remuneratórios. O cumprimento da lei almejada será acompanhado pela Secretaria da Fazenda, através de relatórios pormenorizados do BADESC e do BRDE. Na verdade, o que ela faz autoriza o Executivo para que promova essas as alterações necessárias para o cumprimento da norma proposta na Lei Orçamentária Anual, na LOA, no PPA, né, também, bem como as autorizações ao BADESC para que possa postergar aqui também os pagamentos dos contratos de operação de crédito em andamento em favor de seus clientes, por até 6 meses,
mediante solicitação formal e deferimento interno. Na exposição de motivos, né, o secretário de Estado da Fazenda aduz que a medida proposta auxiliará os pequenos e microempresários, bem como se estará fomentando a retomada econômica do período pós-pandemia. Quanto à postergação de pagamentos de operações de crédito do Badesc, o secretário daquela pasta afirma ainda que viabilizará fôlego ao empreendedor catarinense para retomar suas receitas aos níveis adequados. Este projeto de lei já foi admitido, né, na comissão, na CCJ, e na nossa comissão, sobre já o viés citado aqui, anoto que o projeto de lei conforma-se com as peças orçamentárias já aprovadas, uma vez que as despesas previstas correrão à conta de dotações próprias consignadas nos encargos gerais do Estado, além de o chefe do Executivo promover as alterações necessárias nos limites de sua competência constitucional para tanto. Desse modo, verifico que a proposição em tela não possui vícios atinentes aos requisitos de observação obrigatória por este colegiado, estando, portanto, apta à sua continuidade de tramitação. Essa é uma reivindicação que vem sendo, né, solicitada por diversos segmentos representativos dos microempresários, já de longa data, inclusive aqui do sul do estado, tenho sido procurado também por projetos que já estão tramitando no Badesc e que eu aguardo a aprovação desse projeto para que possa ser atendido. Então, do exame do mérito da matéria, entendo tratar-se convenientemente de interesse público, portanto, visa proteger os pequenos empresários da calamidade instalada, que, sabe-se, são os maiores responsáveis pela contratação de mão de obra, protegendo, assim, o emprego do catarinense neste momento. Nós até tivemos algumas demandas, alguns debates, inclusive promovido também, juntamente com alguma conversa com o deputado Milton Lobos, que tem vontade de ampliar esse projeto, mas, infelizmente, em função da necessidade de rapidez, ainda não foi possível ampliar esse debate, mas analisando tudo o que está sendo colocado, presidente Marcos, o nosso voto aqui é pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 102.6 de 2020, por entender a sua pertinência e urgência, né, para a economia catarinense. O Badesc já tem propostas aprovadas, apenas aguardando a aprovação desse projeto para liberar esses recursos para os micro e pequenos empresários de Santa Catarina. E por entendê-la também como compatível com as normas orçamentárias e no mérito, pela sua aprovação, vez que atende ao interesse público. É pela aprovação o nosso voto. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Desculpe, senhores deputados, o meu microfone estava desligado. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do deputado José Milton Cheiro ao projeto de lei 0102.6/2020 de origem do governo do Estado. Abro a discussão e de imediato a palavra do deputado Milton Lopes. Senhor presidente, lhe agradeço. E o que a gente estava querendo aprimorar nesse projeto é a questão da ampliação do juro zero em Santa Catarina, sem prejuízo de data para que nós pudéssemos votar hoje. Porque no orçamento do ano passado que nós aprovamos, tinha lá um teto de 6 milhões de reais para o juro zero, e o secretário Paulo Eli, com quem eu falei agora, esclareceu que esse era o limite do Badesc, mas que o governo do estado não tem limite para colocar para que seja ampliado o programa de juros zero. Por que eu pedi para a gente fazer a ampliação dos recursos com o juros zero? Porque são os pequenos os que mais estão sofrendo hoje. O Sebrae divulgou aí mais de 400 mil desempregados, né? Tem um volume grande no comércio, que são pequenos, os pequenos comércios,
um volume grande na indústria também, mais de 160 mil trabalhadores da indústria, mas é o pequenininho lá, o restaurante, o bar, o pequeno comércio, esses que já contam hoje mais de 10.400 CNPJs que morreram em Santa Catarina, né? E também aqueles que mais estão precisando da mão do Estado. O mundo inteiro está fazendo programas de aporte nas empresas com juros zero e prazo longo, né? No entanto, tanto o presidente do Badesc, com quem falei também agora de manhã, e com o secretário Paulo Eli, me fizeram um apelo para que a gente aprovasse da forma que está, para não misturar, uma vez que já tem propostas, como o Badesc, por exemplo, só disponibilizou 50 milhões, deputada Luciane, e apareceram em 10 dias mais de 500 milhões de pedido, e esse é um juro subsidiado a 0,30, então esse valor dos 15 milhões é para que o Badesc possa subsidiar esses juros, né? Então, eu vou me abster, senhor presidente, de apresentar o voto vista que eu tinha preparado para atender o governo nesse sentido e o próprio Badesc, e esses contratos que já estão prontos para serem soltos lá possam chegar à ponta, que é isso que a gente precisa agora. E fica aqui o meu apelo ao governo, tanto ao presidente do Badesc, do BRDE e do governo de Santa Catarina, que veja a forma de aportar mais recursos no programa Juro Zero, porque ele é fundamental nesse momento para o pequenininho, né? É aqueles 5 mil reais, é aquele 10 mil reais, que de repente vai dar um fôlego, uma carência, para que esse pequenininho não feche as portas de vez. Ele já demitiu, ele não conseguiu pagar as contas, não conseguiu pagar o aluguel, então que o governo pense nesse sentido. Fica aqui o nosso apelo. Então, eu retiro a possibilidade do voto vista, que eu tinha pronto para apresentar aqui nessa, né, para que a gente não atrapalhe o que já está feito, mas ainda há espaço para que o governo estenda a mão aos pequenos. Os pequenos são os que mais estão sofrendo, né? Então, fica aqui o nosso apelo. Eu voto, então, com o relator, senhor presidente. Senhores deputados. Presidente. Deputado Luciano Carminati, depois deputado Jerry Comper. Então, eu quero me manifestar com relação a essa matéria, porque nós temos um projeto de lei que está tramitando na casa e que diz respeito às dívidas contraídas pelos prefeitos e prefeitas municipais, junto ao Badesc. Então, há também uma solicitação, né, tendo em vista que os nossos gestores municipais estão muito preocupados porque existe uma queda na arrecadação, assim como existe uma queda na arrecadação estadual, e que nós, inclusive falei com o secretário da Fazenda sobre isso, está aguardando fechar o mês para ver o montante desse rombo, né, dessa queda. Então, eu quero, em primeiro lugar, dizer que tem um projeto de lei de nossa autoria que trata, então, desse pagamento que as prefeituras devem ao Badesc. Também, da mesma forma, alguns deputados integrantes da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Comunitário e eu, como presidente da Comissão de Educação, fomos convidados a participar de uma reunião com os reitores das universidades comunitárias na última quinta-feira, e está em discussão também um projeto de lei que busca destinar recursos do Badesc para as instituições comunitárias que também estão tendo uma brusca queda em função do não pagamento das mensalidades por parte dos alunos. Bom, dito isto, desta forma, eu conversei então com o deputado José Milton, nós conversamos final de semana, e também conversei várias vezes com o presidente do Badesc, o Eduardo. E da mesma forma que já foi mencionado aqui, eu quero dizer que nós temos que aprovar o projeto da forma como ele está, esse é meu entendimento, porque nós temos microempresários, médios empresários que não têm capital de giro, que precisam continuar com seus empreendimentos e que nesse momento
esse valor disponibilizado pelo BADESC é muito importante. Mas também quero alertar aos deputados que não será suficiente. E provavelmente, a partir da aprovação, nós teremos muitas queixas dos empresários dizendo que estão na lista de espera do BADESC. Feito essa constatação, também para informar que a solicitação ao BNDES, há uma solicitação ao BNDES por parte do BADESC na ordem de 100 milhões de reais. Eu estou entrando com uma moção de apelo para que o BNDES disponibilize linhas de crédito aos bancos de fomento, aos bancos públicos, e não necessariamente, nesse momento, aos privados, como é a informação extraoficial que eu tenho. O banco público tem que socorrer, com prioridade, na minha avaliação, as agências de fomento. Nós precisamos fazer esse movimento, porque senão, além dos microempresários que ficarão para trás, nós temos outros setores, como de transporte e turismo, que também estão reivindicando, que estão fora, né, dessa possibilidade de crédito. Nós temos as prefeituras e nós temos aí um outro setor, que é as universidades comunitárias, que estão em todas as regiões do Estado, e acho que não é interesse de ninguém que essas instituições comunitárias quebrem. Então, eu quero dizer, presidente, que com muita dor, né, mas com a consciência também muito tranquila, nesse momento, eu vou votar pela defesa do projeto relatado pelo deputado Zé Milton, e não incluindo esses outros setores, tendo em vista que, nesse momento, é fundamental atender a esse setor, que é as micro e pequenas empresas de Santa Catarina. Meu voto favorável, presidente. Com a palavra, o deputado Jerry Comper. Senhor presidente, bom dia, senhora deputada, senhores deputados. Eu só venho colaborar, deputado relator Zé Milton, que entrou esse projeto na terça-feira passada, e a agilidade que ele fez para hoje estar relatando, e também do deputado Milton Obos, de entender, né, deputado, de entender que nesse momento nós temos que nos unir, e não pensando em região, pensando em estado, como o senhor, vossas excelências estão pensando, e eu da mesma forma. Então, entendo assim, voto com o relator, entendo que a gente tem que fazer o que nós estamos fazendo, estarmos unidos em prol do cidadão catarinense, em prol das pessoas que lá na ponta, aqueles pequenininhos, também necessitam e nos amparam na gente para poder, junto aqui o governo do estado, junto ao BADESC, poder agilizar. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de união. Então, parabenizo mais uma vez o deputado relator Zé Milton e também o deputado Milton Obos por entender que nesse momento o que vale são as pessoas. Presidente, só consegui entrar agora, é a Ada De Luca. Senhores deputados, após a ouvida da manifestação do deputado Jerry Comper, pergunto se há outro deputado para se manifestar, fazer a discussão do PL, o 0102.6/2020. Não havendo. Senhor presidente, eu voto a favor. Deputada Ada De Luca, nós estamos na reunião de finanças. Nós estamos na reunião de finanças não é ainda, aquele... deputado. Não é? Ainda nós estamos na reunião de finanças. O link da comissão especial é o mesmo, para a comissão especial é o mesmo. Vou colocar em votação. Em votação, parecer e voto do deputado José Milton Schaeffer, que é pela aprovação do PL 0102.6/2020. Senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontram. Como não vejo manifestação contrária, dou por aprovado por unanimidade o presente projeto de lei. Senhor presidente, só pela ordem, por gentileza. Pela ordem, deputado Márcio Machado. Só para ratificar, senhor presidente, aquele projeto de minha relatoria, deputado Sérgio Mota, que reconhece os serviços odontológicos como atividade essencial, deputada Luciane, não teve emenda global. Eu me enganei. O parágrafo 1º diz o seguinte: para efeitos dessa lei, devem ser cumpridas as recomendações estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, não tem emenda global e o meu parecer foi em relação a esse projeto. Se teve uma emenda, eu não vi.
Não recebi, presidente. Obrigado. Deputada Luciane Carminati, quer se manifestar? Não, presidente, eu compreendo, mas eu mantenho meu pedido de vista, ok? Mantido o pedido de vista e concedido vista em gabinete da deputada Luciane Carminati. Senhores deputados, nós temos que conversar com o secretário Paulo Eli para fazer com que o mesmo preste as informações do último quadrimestre de 2019. Era previsto para março, mas, infelizmente, não deu, porque iniciou todo esse processo do coronavírus. Pergunto a Vossas Excelências, podemos fazer no início do mês de maio? Eu combino com o secretário a data e possamos fazer no mês de maio. De acordo, senhor presidente. Daí Tem nós já acordo, podemos presidente. fazer presencial, que eu acredito que seja melhor. Melhor, né? Melhor. Tem acordo. E pode ser em maio, deputado Milton Lopes? Pode ser, senhor presidente. De preferência presencial, que eu acho que nós vamos ter que voltar a trabalhar presencial, né? E sempre é melhor receber o secretário com todos esses dados, a gente poder ter uma conversa mais próxima, principalmente nesse momento. Então, que ela seja durante o mês de maio de forma presencial, o meu voto, senhor presidente. Senhores deputados, todos concordam? Concordo, a favor, presidente. Há concordância. Eu até vou sugerir, deputado Milton Lopes, eu estava pensando hoje pela manhã, sugerir ao presidente da Casa de que, se ainda não houver condições de fazer as reuniões plenárias, as sessões plenárias, presencial entre todos, mas que ele possa disponibilizar o plenário da Casa para que a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças possam se reunir presencialmente no plenário, guardada a devida distância entre todos. Acho que seria uma boa opção, essa nossa. Ótimo. Que os senhores deputados acham dessa ideia? Aprovo, presidente. Ok. Então, vamos sugerir ao senhor presidente para que possa dispor do plenário para a realização presencial de uma ou outra reunião da Comissão de Constituição e Justiça e reunião de Finanças. Senhor deputado, então, o secretário Paulo Eli fica para maio numa reunião presencial. Mas a título de informação... Presidente, só tendo em vista a urgência da matéria, pedir que a Comissão de Finanças encaminhe para a mesa, para ver se é possível nós votarmos ainda hoje à tarde o PL 102.6, já que é de urgência e relevância para a sociedade catarinense. Faço aí um pedido a Vossa Excelência. Já, deputado José Vitor Chefe, já orientei a assessoria para encaminhar a coordenadoria do expediente. Perfeito. Mais algum deputado queira se manifestar? Senhores deputados, a título de informação, eu recebi cópia do comparativo da arrecadação do Estado nos meses de janeiro, fevereiro e março dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. Março, vamos lá, janeiro cresceu cerca de 8%, cerca de 7,2% acima da inflação. Janeiro. Fevereiro, total de receitas, cresceu cerca de 8,2% em relação a fevereiro de 2019. E em março, o mês de março, houve uma queda de cerca de 200 milhões de reais. Mas, mesmo assim, ela cresceu. Agora, o que chama a atenção é que nos 17 primeiros dias do mês de abril, os 17 primeiros dias do mês de abril, nós tivemos uma queda de 26% da receita. Caiu cerca de 600 milhões de reais a receita do Estado de Santa Catarina. Isso o fruto do fechamento total que o Estado passou nesses últimos 30 dias. Então, a receita. E a tendência é realmente cair.
mas alguns itens importantes caíram, outros itens importantes que compõem a receita do Estado cresceram. Como, por exemplo, caiu a receita do ICMS de combustível, mas cresceu consideravelmente a receita do ICMS das telecomunicações, porque nunca na história de Santa Catarina se usou tanta telecomunicação para se conversar entre as pessoas. Então, a receita cresceu em termos de telecomunicações. Mas o ICMS, ele caiu cerca de 24%, o IPVA cerca de 26%, e, enfim, o repasse da União também foi reduzido em 17%. Mas a redução foi de cerca de 600 milhões de reais nos primeiros 17 dias do mês de abril. É um dado importante que eu recebo e quero compartilhar com vossas excelências. Senhores deputados, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente reunião da Comissão de Finanças, convocando outra ordinária para quarta-feira da semana que vem, ou, se houver necessidade, fazemos uma convocação extraordinária.